Muito bem. Depois, vamos iniciar os chamados casos especiais. Ó, a gente começa com os chamados verbos impessoais na língua portuguesa. O que são verbos impessoais? Os verbos impessoais na língua portuguesa, eles não possuem sujeito. Então, verbos impessoais não possuem sujeito. Agora, criamos uma lógica. Se os verbos impessoais não possuem sujeito, eles ficam na terceira pessoa do singular, ou seja, eles ficam no singular. Por quê, professor? Qual é a lógica? A lógica é a seguinte: o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Se eu chego aqui e digo que estes verbos impessoais não possuem sujeito, significa que eles não podem estabelecer relação de concordância. Não há como. Por quê? Porque o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Se eles não têm sujeito, eles não têm relação de concordância. Esta é a lógica, por isso que eles ficam no singular, por isso que eles ficam na terceira pessoa do singular. Agora, antes de começarmos aqui a saber quais são os verbos que podem ser impessoais, eu faço uma ressalva. Para fins de concurso, os verbos impessoais que aparecem, haver, verbo haver. E além do verbo haver, claro, nossa questão é saber quando que o verbo haver será impessoal, também pode aparecer o verbo fazer. Professor, significa então que só existem 2 verbos impessoais na língua portuguesa? Não. Não, nós temos muitos verbos impessoais. Por exemplo, os verbos que indicam ações da natureza, choveu, trovejou, nevou, né? Mas aqueles cobrados tradicionalmente em prova de concurso, haver e fazer. Esses são os verbos tradicionalmente cobrados em provas de concurso. Ou seja, eu tenho de saber haver e fazer. São os verbos impessoais que eu tenho de dominar. Então, olha só. Quando que é impessoal? O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. O haver como existir é um verbo impessoal na língua portuguesa. Pode ser existir, até vou colocar aqui, ou ainda ocorrer, né? Existir ou ocorrer. Não deu espaço? Deixa eu riscar aqui, colocar aqui, ó, ocorrer. O que significa, então? O haver como existir ou ocorrer é impessoal. Significa que o haver como existir ou ocorrer ficará na terceira pessoa do singular. Como assim, professor? Observa, exemplos. Havia ou haviam poucas mulheres na sala. Havia ou haviam poucas mulheres na sala. A pergunta que eu faço é a seguinte: o verbo haver está no sentido de existir, sim ou não? Sim, tranquilamente eu poderia falar existiam poucas mulheres na sala. No momento em que eu conseguir trocar o haver por existir, significa que o verbo haver tem de ficar no singular. Portanto, a forma correta é havia poucas mulheres na sala. O verbo haver está como existir. Depois, observa aqui, ó. Houveram outros motivos. Aquilo, lembra, quando que o verbo haver é impessoal? É impessoal como existir ou ocorrer. Existir ou ocorrer. Então, houveram outros motivos. Tranquilamente, eu poderia falar existiram outros motivos ou até mesmo ocorreram outros motivos. Aqui, existiram outros motivos. Eu posso trocar o verbo haver pelo verbo existir. O que significa? Que é singular. Então, aqui tem de ser houve outros motivos. Tudo bem? Depois, 3. Haverão questões fáceis. Mesma coisa, eu posso trocar o haver por existir. Existirão questões fáceis. Então, neste momento, significa que é singular. Haverá questões fáceis. Depois, haviam faltado lugares. Haviam faltado lugares. Observa, aqui o verbo haver é diferente
É diferente de existir. É diferente de existir. E aí, senhor, aí é o seguinte, se ele é diferente de existir, ele tem sujeito. Eu não posso falar existiam faltado lugares. Então aqui, que é que havia faltado lugares? Lugares é o meu sujeito. Se é sujeito, tem de ser haviam faltado lugares. Então, observa, o verbo haver só ficará no singular quando ele estiver no sentido de existir. Aqui é diferente. Se é diferente, ele tem sujeito. Muito bem.